Olá, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Eu quero trazer uma palavra que está em Deuteronômio 20, do 1 ao 4. Nesse capítulo de Deuteronômio, o Senhor ensina o povo de Israel a se mobilizar para a guerra, literalmente. E eu quero tomar esse versículo para que a gente possa tirar alguns ensinamentos sobre uma guerra que assombra a nossa vida todos os dias, o nosso cotidiano, o nosso ser, e vai tomando proporções muitas vezes inesperadas, que é a guerra entre o desânimo e a fé que a gente tem em Deus, entre estarmos de pé e as nossas fraquezas e falhas, conflitos internos que se travam o tempo inteiro dentro da gente. E é interessante o que o Senhor fala e a forma como Ele se dirige ao povo. O capítulo já inicia da seguinte forma: quando saíres à batalha contra os teus inimigos e vires cavalos, carros e exército mais poderoso do que o teu, não os temerás, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. Quando estamos em determinadas situações, devemos, antes de tudo, ter estratégia. E o povo de Israel tinha as melhores, mesmo sendo em menor número, porque quem dava era Deus. E por isso eles foram vitoriosos na tomada da terra prometida. Para vencer essa guerra interior, precisamos de estratégias espirituais e emocionais dadas por Deus e bem utilizadas por nós, para que a gente possa ganhar qualquer batalha com equilíbrio e sabedoria. Há algumas pessoas que tentam lutar com suas próprias armas e determinação. Ao longo do caminho vão se cansando, porque muitas vezes vão lutando com as armas e as estratégias erradas. Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios 9:26: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. É preciso que saibamos como e de que forma podemos vencer nossas batalhas diárias. Vê que interessante, nesse versículo de Deuteronômio, somente nele, temos 3 verbos: sair, ver e temer. O Senhor nos faz perceber 3 pontos importantes. O primeiro, sair, indica ação, quer dizer agir, movimentar-se. O segundo, ver, a visão e a forma como vemos as coisas determinará como passaremos por ela. E o terceiro, temor, fala de sentimento, que está dentro do nosso coração e do que é produzido pela nossa mente sobre ser ou não corajoso. Numa guerra interna, quando nos encontramos diante de uma dificuldade ou de um problema, nós devemos tomar a posição de um soldado destemido, diligente e corajoso. Paulo, em 2 Timóteo, vai dizer: nenhum soldado se embaraça com o negócio desta vida. Isso quer dizer que um bom soldado não fica pensando no pai ou na mãe ou na esposa que deixou em casa ou nos bens que possui. O foco principal de um bom soldado é apenas a guerra. Se ele desviar a atenção guerreando, pode ser ferido ou até mesmo perder a guerra. E a depressão e a ansiedade, os problemas que vão se acumulando ao longo do dia, dos meses, dos anos, nos ferem o nosso espírito e vem derrotando muita gente em sua caminhada, porque viver é isso, é estarmos enfrentando todos os dias uma caminhada que muitas vezes é cheia de espinhos e lutas. O que podemos aprender nesse texto é que Deus dá algumas estratégias ao seu povo. Quando saíres na batalha contra os teus inimigos e vires carros e um exército mais poderoso do que o teu, não temerás. Então a primeira estratégia é: sejam destemidos, não atentem para o que estão vendo. Aqui Deus fala de coragem diante de uma situação absurda. Imagina, você vê uma multidão armada vindo em sua direção, você sozinho, só Deus mesmo para nos fazer enfrentar uma situação dessa, porque parece absurdo. Como assim? Como a gente vai conseguir vencer isso? A segunda estratégia é: não se confie na sua força, não se confie na sua sabedoria. Ponha toda a confiança em Deus. Tenham fé no poder de Deus, no que Deus pode fazer e operar, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. A terceira é a sua presença. Deus é enfático nesse versículo: porque o Senhor teu Deus está contigo. Mas é impressionante como em qualquer situação a gente tem sempre a pescomania de estar esquecendo do poder de Deus, do Deus que a gente serve, que operou grandes maravilhas e opera até hoje. O Senhor, no versículo 1, alerta o povo quanto à grandeza do exército inimigo, porque tudo começa na nossa visão, na proporção e o tamanho que vemos o problema. Nós vamos dando a devida dimensão. Mas essa proporção é sempre nós que damos. Embora determinadas situações nos pareçam muito grandes, a ponto de acharmos que a gente não vai conseguir lidar, que a nossa fé e a nossa força não são suficientes para vencer, não podemos nos esquecer que Deus pode dar força e coragem e que está sempre do nosso lado. Mas a gente precisa entender que é preciso que a gente faça a nossa parte também. Quanto mais se ver que não há condição de se ganhar essa guerra psicológica, emocional, diária, tanto mais perderemos. Quanto mais moldamos nosso pensamento de
que somos capazes e fortes o suficiente, mais venceremos. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo nos exorta: por isso não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. E no capítulo 10, 3 e 4, ele vai dizer: pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E a fortaleza nesse versículo são exatamente essas forças contrárias que nos envolvem de tal forma que muda a nossa visão espiritual. E na Bíblia nós temos exemplos maravilhosos de homens que não se atentaram para o que estavam vendo e nem para o seu tamanho e o seu poder, que mesmo diante dos seus medos e da sua pequenez foram lá e fizeram, segundo a palavra de Deus. Moisés é um ótimo exemplo na condução do povo. Josué com os muros de Jericó, Elias e os profetas de Baal, Davi diante do gigante Golias, dentre tantos, né? A arma que esses homens usaram foi visão espiritual. Não viam a grandiosidade do inimigo e nem se atentava para a imensidão das circunstâncias. Enquanto no versículo 1, Deus dá instrução ao povo na saída para a guerra, para que tenham visão espiritual e não carnal, no versículo 3, Deus segue alertando o povo quanto ao que poderia afetar o seu coração, porque o Senhor sabia que o que poderia fazer com que eles perdessem a guerra estava exatamente no psicológico, na mente do povo. Então ele vai dizer o seguinte: ouve, ó Israel, que não desfaleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis. Deus estava tomando a responsabilidade para si, quando ele diz que era ele quem iria combater os inimigos. Porém, ele deixa claro que era preciso fazer, que não desfaleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. E olha que interessante, temos 3 verbos que parecem redundantes ou querem dizer a mesma coisa, mas se analisarmos verbo a verbo, veremos que, embora eles possuam o mesmo sentido, há certas variáveis entre eles: desfalecer, tremer e aterrorizar. Temer é sentir medo, preocupar-se, inquietar-se. Tremer é sofrer abalo, estremecer. E aterrorizar-se é encher-se de pavor, de terror. Parece redundância, mas Deus está reforçando a ideia para esse povo de que quando eles olhassem para esse exército muito numeroso, eles seriam invadidos por uma onda de pavor e desencadearia uma avalanche de sentimentos negativos. E é assim no nosso cotidiano. As lutas vêm e quando nos pegam desprevenidos e despreparados, o nosso coração desfalece, as nossas forças minguam. Mas é preciso que a gente creia e faça a nossa parte. Entenda que sua mente é guiada por você o tempo inteiro. Quem alimenta ela é você. Tem um livro com o nome A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que vai falar o seguinte: seja sábio para perceber que para obter vitória, seus planos devem modificar-se de acordo com as situações do inimigo. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas, sem perigo de derrota. Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances de vitória e de derrota vão ser iguais. E aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio será derrotado em todas as batalhas. Então veja, o que Sun Tzu está dizendo aqui é: você precisa se conhecer e conhecer o inimigo para saber quais armas você vai usar em cada situação. Devemos marchar e lutar contra o temor, o pavor, conhecendo e usando as armas que Deus nos dá e conhecendo também as nossas capacidades, mas que também precisamos nos modificar de acordo com cada guerra, cada inimigo que se levanta na caminhada, tomando posição com as estratégias corretas para cada momento. Para se ganhar uma guerra, não podemos estar o tempo todo apenas na defensiva ou numa posição de derrotado ou de vítima. Em 1 Coríntios 9:25, Paulo vai dizer: todo aquele que luta, em tudo se domina. À medida que lutamos, vamos nos conhecendo e sabendo que para vencermos, devemos aprender o domínio de nós mesmos. Dominar a dor, o medo, as angústias. Dominar o corpo para a luta requer treino. Dominar o espírito também. É isso que Sun Tzu está dizendo. Você precisa se conhecer e conhecer o seu inimigo para que você possa saber e ter uma chance muito maior de vencer a batalha. Precisamos saber quem somos e a forma como agimos diante das circunstâncias e dos problemas e nos adequando a cada uma de acordo com ela nos pede. Um outro livro que eu gosto muito, que nos dá ensinamentos sobre guerra, na verdade, mas eu quero trazer aqui para o nosso aprendizado, é O Príncipe de Maquiavel. Ele vai dizer o seguinte: são esses os métodos que deve seguir um príncipe prudente, nunca permanecendo ociosos em tempos de paz, ou seja, sem fazer nada, mas ao contrário, capitalizando a experiência, de modo que qualquer mudança de sorte
o encontre sempre preparado para resistir aos golpes da adversidade impondo-se a ela. E de que forma a gente pode se impor? Em tempos de paz, estamos bem, na tranquilidade, de fartura, precisamos estar aprendendo e tirando experiências e meditando sobre a vida, sobre como podemos agir em determinada e qualquer situação quando a adversidade chegar, para que a gente esteja preparado e pronto para resistir. Não há uma regra a ser seguida, não há um passo a passo, mas a gente pode conseguir se conhecendo mais, sabendo como e de que forma nós podemos passar pelos acontecimentos na vida. O autoconhecimento é uma ferramenta muito boa. O passado nos dá um ótimo aprendizado. Ao vermos e olharmos de fora como agimos em determinadas situações, nós podemos tirar dali o que deu certo e o que não deu, para que a gente não repita atitudes e ações que só prejudicaram o processo. E para isso aqui é preciso se conhecer bem e se permitir olhar com crítica. Porque esse olhar, esse aperfeiçoamento, nos fará estar preparados para o que possa acontecer lá na frente. Tem um versículo que eu gosto muito também, que está em Jeremias 2:25, que diz: evita que o teu pé ande descalço, que a tua garganta tenha sede. Na primeira parte, Jeremias está falando de preparo. Não podemos andar de qualquer jeito. Precisamos estar calçados de acordo com a situação. Imagina a gente andar de salto alto numa praia. Vai cansar muito. Nem podemos andar descalços em cima de vidros. Precisamos não só encontrar o melhor calçado, mas principalmente não podemos estar descalços, despreparados para as situações. A segunda parte diz: evita que a tua garganta tenha sede. Aqui fala de estarmos abastecidos para qualquer eventualidade. Todos os dias precisamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito, do que nos fortalece, nos dá força para a caminhada. E precisamos ter um depósito abastecido de boas águas dentro de nós. Por isso, a lição que tiramos hoje é: crie suas próprias estratégias diárias a partir da fé em Deus e da confiança nele, do seu autoconhecimento, porque se conhecer permitirá saber quais são suas limitações e suas melhores armas e como cada uma pode ser melhorada. E lembre-se sempre, tudo passa, nada é permanente. Fica com Deus.